Olá, alunos do segundo ano, tudo bem? Aqui é a professora de Geografia, Elma Pereira. Iremos para a correção da semana 4 do PET, volume 6. A unidade temática, Organização e Distribuição Mundial da População. Tema, Ciclos Econômicos do Brasil. Atividade 1. Associe as diferentes formas de exploração econômica e ocupação do território aos períodos em que ocorreram. Letra A, século XVI, letra B, século XVII, letra C, século XVIII, letra D, século XIX. No seu PET, você recebeu todas as informações sobre esses ciclos econômicos no Brasil. Então, vamos ler. Desenvolvia-se no território um conjunto de atividades econômicas importantes, como a produção do café, de cacau e de algodão, que fortaleceram o povoamento das terras. Na Amazônia, houve avanço da ocupação por causa da produção de borracha. Então, falou da produção da borracha, do cacau e do algodão, nós estamos falando dos séculos XIX, certo? Então, letra T. Além da exploração do pau-brasil, a produção de cana-de-açúcar, principalmente no Nordeste, começou a ganhar importância. Nesse período, a ocupação se concentrava-se no litoral. Que período que foi esse? Foi o período do século XVI, o início lá da produção e da exploração da cana-de-açúcar, utilizando a mão de obra escrava no Nordeste, né? A expansão da pecuária pelo território e a exploração de ouro e diamantes foram as principais atividades que favoreceram o domínio da terra a oeste das terras. Então, onde foi a exploração do ouro? Foi na mineração, que foi no século XVIII. Então, letra C. A expansão do povoamento acompanhou a produção da cana-de-açúcar em áreas do Sudeste. A pecuária levou o povoamento em direção ao interior do território, em busca pelas drogas do sertão, guaraná, urucum, cravo, canela, salsa, entre outros. Possibilitou o início da ocupação da Amazônia pelos portugueses. Onde foi isso, essa ocupação? Em que época? No século XVII. Então, a gabarito D, A, C e B. Compreenderam? Atividade 2. No Brasil colônia, a pecuária teve um papel decisivo na letra A, ocupações das áreas litorâneas, negativo, a pecuária incentivou a ocupação no interior do território. Expulsão do assalariado do campo, gente, no período colonial nem trabalho assalariado existia. Formação e exploração dos minifúndios na época do Brasil colonial era latifúndios. Expansão para o interior, letra D. Então, a pecuária incentivou. Começou-se o povoamento no litoral do Brasil, com a exploração da cana-de-açúcar, e a expansão da pecuária incentivou a expansão e o povoamento para o interior do país. Questão 3. Sob o fracasso do chamado ciclo da borracha, na região amazônica, são feitas as seguintes afirmativas. Faltou mão de obra especializada, afinal, a migração nordestina não foi capaz de atender a demanda. Não foi por esse motivo de não foi capaz de atender a demanda. 2. A produção desenvolvida pelos ingleses em regiões asiáticas resultou em um produto com custo menor, dificultando a comercialização do nosso látex. A produção desenvolvida pelos ingleses em regiões asiáticas resultou em um produto com custo menor, dificultando a comercialização do nosso látex. Isso aqui é verdade. Enquanto eles começaram a comercializar aqui, lá na Ásia começou a produzir, tornou-se o produto mais barato, então deixou-se de produzir o látex aqui no Brasil. 3. A ocorrência da Primeira Guerra Mundial paralisou o comércio internacional, dificultando as exportações brasileiras. Isso aqui também está incorreta. Assinale a alternativa letra B, se apenas a afirmativa 2 for correta. Certinho? Hoje nós sabemos que tem a produção do látex na Amazônia, né? Com exploração lá até hoje, pelos indígenas, pelos povos da Amazônia. Questão 4. Duas atividades econômicas destacaram-se durante o período colonial brasileiro.
a açucareira e a mineração. Sobre esses dois ciclos econômicos, descreva suas principais características. Então, foram dois ciclos muito importantes na produção colonial brasileira e a mineração foi o ápice da economia do Brasil, né? Colonial, porque na verdade toda essa riqueza foi voltada para a Europa. Então, sugestão de resposta: a atividade açucareira ficou concentrada no Nordeste. Iniciou lá no início do século XVI e XVII. Essa produção baseou-se no sistema de plantation. O que é isso? É monocultura, ou seja, a produção de uma só cultura, latifúndio em grandes extensões de terras e mão de obra escrava, utilizando os negros africanos, voltado toda essa produção para exportação. O ciclo da mineração, com a descoberta do ouro em Minas Gerais, né, no final do século XVII, e posteriormente em Goiás e Mato Grosso. Baseou-se também no uso da mão de obra escrava, altos impostos cobrados pela coroa portuguesa e toda a riqueza encontrada foi exportada para a Europa. Então, isso aqui é sugestão de resposta sobre o ciclo da mineração e da atividade açucareira. Atividade 5. Quais as características dominantes da economia colonial brasileira? Quem formulou essa questão aqui, gente, a questão verdadeira são essas questões aqui, ó, que vem da A, B, C, D, E. São 5 alternativas, né, para marcar uma. Ele colocou só até a letra D. E as questões que ele colocou no PET, até a letra D, todas são incorretas. Então, vamos analisar. Propriedade latifundiária, trabalho indígena, não, trabalho escravo. E produção da monocultura, né? Propriedade latifundiária está correta, a produção da monocultura também está correta. Porém, o trabalho predominante foi o escravo, né? Da mão de obra africana. Propriedades diversificadas, não, era monocultura. Trabalho servil também não, era trabalho escravo, né? Pequenas vilas mercantis, monocultura de exportação e trabalho servil, não, trabalho escravo e eram em grandes latifúndios. Propriedade minifundiária, tornou a repetir, não, é latifúndios, colônias agrícolas e trabalho escravo. O restante da questão seria correta. Então, todos aqui estão incorretos. Então, você pode completar aí no seu caderno essa alternativa aqui, que foi a letra C, que ele não colocou aqui no PET. Monopólio comercial, porque quem detinha o poder da economia colonial lá era a coroa portuguesa, né? Latifúndio em grandes extensões de terra e trabalho escravo de índios e negros. Então, a alternativa correta seria essa aqui. Certinho? Compreenderam? Questão 6. Descreva sobre a atual fase da economia, a fase econômica brasileira. Como que está o Brasil hoje? Como que está a economia do Brasil hoje? Sugestão de resposta: a economia brasileira atual é diversificada e abrange os 3 setores, primário, secundário e terciário. O Brasil, um dos principais exportadores de soja, frango e suco de laranja do mundo, é líder na produção de açúcar e derivados da cana, celulose e frutas tropicais. Possui importante indústria de carne, com a criação e abate de animais, ocupando o 3º produtor mundial de carne bovina. Então, o setor primário no Brasil é muito importante para a economia brasileira, certinho, gente? Além disso, se destaca na produção de peças para abastecimento nos setores automotivos e aeronáuticos. É um dos principais produtores de petróleo do mundo, dominando a exploração de petróleo em águas profundas. E destaca-se na produção de minério de ferro. Possui toda possibilidade de avançar cada vez mais. Porém, é necessário erradicar a corrupção e a desigualdade social no país. Você pode resumir essa questão aqui. Isso aqui é uma sugestão de resposta. Um grande abraço da professora de Geografia, Welma Pereira. Fique com Deus.